Olá pessoal, para você que está vendo esse vídeo, é um prazer poder falar sobre ressonância, falar sobre os equipamentos da Exaot. Eu sou o Eric, trabalho aqui com a Exa Medical, uma empresa que está bastante consolidada no mercado, no segmento de manutenção, de vendas, né, de várias atividades envolvendo equipamentos médicos. E aí, há aproximadamente 4 anos, a gente trabalha com os equipamentos da Exaot aqui no Brasil. Essa aula vai ser uma visão geral aí sobre os nossos equipamentos, nosso portfólio. Vou dar algumas informações técnicas, né, falando sobre as características das máquinas, mostrando um pouquinho das imagens. Tá? Vocês vão ver nesse conteúdo também links para poder acessar materiais. A gente tem imagens da Icon, né, tem vídeos de produto, enfim. Eu acho que é uma grande mistura aí sobre o portfólio Exaot. Tá? Confiram depois do nosso canal, nós vamos ter vídeos mais dedicados para alguns tipos de equipamentos. Então, muito prazer aí estar com vocês nessa jornada de aprendizado envolvendo os equipamentos da Exaot. A Hexa, uma empresa aí que está no mercado há muitos anos, né? Nós temos mais de 16 anos de experiência. Nossa sede está em Santo André. Nós temos filiais em Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e Florianópolis, tá? Isso é importante, né? Vocês saberem da estrutura e da capilaridade da empresa. A gente atende hoje nível Brasil, a parte de manutenção, tá? Então a gente tem os escritórios regionais, mas também uma rede de cobertura dos engenheiros, tá? São profissionais com grande experiência, alguns trabalharam em multinacionais, né? Das fabricantes, e a gente consegue atender multimarca. Então, eu tenho manutenção de equipamentos Siemens, GE, Philips, né, os nossos concorrentes aí das máquinas Exaot, a parte de manutenção, também fornecimento de peças, tá? Isso envolvendo equipamentos de ressonância magnética e de tomografia. Importante falar também, a gente tem um laboratório especializado. Esse laboratório ele foca no reparo de placas. Então, imagina aí sua máquina está com uma bobina de gradiente queimada, tá? Um módulo, e aí o fabricante vai vir, vai ter peça, vai direcionar para uma troca. E se a gente entender que é vantajoso para você fazer o reparo, a gente recolhe essa peça, leva para o laboratório, dependendo da condição, né, a gente pode ter uma peça para troca, tá? Mas aí nesse laboratório a gente tem toda uma trilha para poder fazer o diagnóstico, fazer o reparo, fazer a logística reversa, tá? Isso então oferece para você ganho com relação à parte financeira, né? Então vai ser menos custoso, né? Menos oneroso para vocês aí a parte de manutenção e também sua máquina vai ter aí um tempo de uptime menor, né? Então você vai ter às vezes que importar uma peça se ela não estiver disponível no Brasil. Então, esse processo ele consegue garantir aí menos tempo de máquina parada para muitos casos, tá? A gente trabalha também com manutenção e instalação de equipamentos, né? Hoje a Ex ela possui três ambientes, né, de sala de tomografia. Então, nós temos 3 salas montadas, para poder fazer a manutenção, para poder fazer o trabalho de remanufatura, né? Então, a gente pega o equipamento, abre, limpa, desmonta, faz a parte de pintura, tá? Faz a parte também de fabricação dos pads, aquelas espumas. O aparelho sai na condição aí de seminovo, né? Máquina às vezes que está já com uma depreciação estética, tá? Então isso garante para você aí comprar uma máquina com uma alta taxa de sobrevida, né? Com uma garantia. A gente tem uma especialização grande nisso, tá? É, Ao todo, né, são mais de 20 técnicos de campo, tá? Só de parte de laboratório nós temos 10 pessoas, as 3 salas de tomografia, além de uma sala de ressonância, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, essa sala aqui, ela está montada num formato helico, tá? E hoje ela está com uma O-Scan, uma máquina da Exaot, que eu vou mostrar, mas também já teve lá uma máquina S-Scan, então é possível vocês verem o aparelho montado lá no nosso showroom, tá? A sala de tomografia, ela tem um design moderno, né? Então você vê aqui o vidro na horizontal, você tem toda a estrutura da área para poder fazer exames nessas salas de manutenção. Vou falar um pouquinho da linha de ressonância, tá? Que é o foco desse vídeo. Tá? É importante para vocês aí saberem um pouco sobre os nossos equipamentos, né? De uma forma geral. Às vezes você está vendo esse vídeo
mas para poder tomar uma decisão com relação a qual equipamento, né? Qual equipamento utilizar. Então, está conhecendo o aparelho ESAOT, então estou trazendo esse vídeo para poder te dar essa visão. Atualmente, a ESAOT ela tem uma linha, a gente divide a linha de humanos e linha de veterinário, né? Então, porque a gente tem uma outra divisão na empresa, focada na linha de veterinário, mas na linha de humanos, hoje, a gente trabalha com esses 4 equipamentos, tá, aqui no Brasil. Aqui é a máquina OSCAN, que é a nossa máquina dedicada. É uma máquina que, em pé, ela vai ser mais ou menos da altura, um pouco maior do que a da altura da sua cintura. Tá? É uma máquina bem pequena, o paciente fica sentado numa cadeira, espécie de cadeira, né? Então, não tem aquela sensação de claustrofobia. Eu tenho a S-Scan, que é uma máquina que ela bascula em meia-lua. É uma máquina compacta, bastante amigável para o paciente e requer pouco espaço. Eu tenho a G-Scan Brio, que é a S-Scan, só que ela bascula. Então, essa mesa ela pode ficar o paciente em pé. Então, é possível fazer aqueles exames com carga. Tá? E a nossa máquina mais elevada é a máquina magnífica. Tá? Ela é uma máquina de 0,4 Tesla. Então, é uma máquina que produz tem uma qualidade de imagem muito boa. E vocês veem nessa linha de portfólio, são todas máquinas abertas, né? Máquinas que não gastam hélio, máquinas que têm vantagens aí para vocês, que nós vamos discutir ao longo da apresentação. É, vantagens, né? Se a gente for falar aí sobre a linha de ressonância das máquinas 10 AOT, né? Quais são as vantagens que você tem com nossos equipamentos? Eu acho que todo empreendedor ele quer ter uma melhor qualidade de imagem, tá? Com também um custo-benefício adequado. Então, assim, a gente tem bastante experiência com ressonância, tem clientes aí com máquinas criogênicas, né? E sabe que a questão do consumo de energia é algo que fica um pouco oculto na hora de tomar a decisão com relação à máquina, né? Mas que impacta bastante. Então, você imagina pagar uma conta de R$ 14.000 por mês, né? Então, todas essas máquinas que a gente falou, elas têm um consumo máximo aí de 3 kVA. Isso em reais é uma conta em torno de R$ 700 por mês. Tá? Então, você tem aí um consumo de energia 20 vezes menor. São máquinas também que não gastam gás hélio. Então, hoje está falando muito de máquinas sem criogenia, né? Máquinas com magneto selado. Essas máquinas têm uma desvantagem, que elas precisam ainda do chiller, né? Então elas vão ter um consumo maior de energia. Nosso aparelho não tem chiller, não tem necessidade do hélio, né? Então vocês têm isso como uma grande vantagem aí na hora de fazer sua planilha financeira. Questão de instalação também, a gente tem uma facilidade muito grande. Normalmente são máquinas que passam pelos ambientes que você já possui. Tá? Então imagina aquele corredor da clínica que já está pronto. Tá? Então possivelmente a S-Scan, a Magnífico, a OSCAN vão passar por esse corredor sem necessidade de quebra, né? Também a questão da instalação, são máquinas que dependem do espaço menor, tá? Então, a infraestrutura é simplificada, você tem menos espaço para poder ter os equipamentos, né? E com isso tudo, você ainda tem um baixo custo de manutenção. Nós oferecemos aqui na Exa contratos de manutenção, mas também é possível você fazer as manutenções avulsas, tá? Então, assim, isso aí a gente vai discutindo aí ao longo da escolha da máquina de vocês. Vamos começar falando aqui da OSCAN, tá? É uma máquina que ela tem 0,31 Tesla, tá? Então, assim, a gente não costuma muito estar preso ao campo magnético, porque cada aparelho ele tem uma característica específica. Então, você imagina uma máquina dessa, ela é bastante compacta, eles conseguiram fazer um campo interessante, uma máquina de 0,31, oferece uma qualidade legal. Ela é bastante compacta. A sala de exame dela pode ser feita com uma configuração 3x3, né, metros, 9 metros quadrados. Normalmente a gente indica uma sala 4x3, até porque dá um pouquinho mais de conforto para o paciente, tá? Se ela fica uma dimensão melhor. A máquina que consome 1 kW, então isso traz uma facilidade, como a gente falou, com relação à energia, né? Gasto com energia, uma vez que é possível vocês, gente, ligarem a máquina no no-break. Então, assim, a máquina aqui não vai ter necessidade daqueles quadros de energia grandes, dispendiosos.
fios, né, consumo grande de material, vocês vão ter aí uma máquina realmente que tem um requisito energético muito baixo, tá? Então, é possível vocês trabalharem com esse equipamento como uma segunda máquina ou com a máquina principal, tá? Dependendo da unidade que vocês pensam em colocar, é uma máquina dedicada, né? Então, o foco dela vai ser ali os exames de tornozelo, de joelho, né, de mão, punho. Ela deixa de fazer ombro, deixa de fazer quadril, as articulações grandes, porque o foco dela é uma máquina de extremidade, tá? É, e aí, eu acho que o que traduz um pouco isso é quebrar as barreiras tradicionais. Imagina vocês terem um aparelho que consegue fazer uma entrega muito boa para esses exames dedicados, mas com um consumo de espaço muito pequeno. Então, você pensa assim, às vezes você tem uma sala de ultrassom que não está sendo bem ocupada, né, um ambiente menor da sua clínica, uma sala de administração, e ali você não possui ressonância ainda e quer começar um serviço, tá? Ou você já possui, mas sua agenda está muito cheia e você tem paciente com claustrofobia, né? Então você consegue trazer um aparelho desse trazendo uma nova experiência para o paciente, tá? E caso você seja uma clínica ortopédica, né, uma clínica de ortopedia dedicada para esses exames, né, de extremidades, então, mão, punho, cotovelo, joelho, tornozelo, perna, né, pé, você consegue ter uma opção em agregar valor para o seu serviço, tá? Então, a OSCAN ela traz aí facilidade com relação a inicializar um serviço de ressonância, proporcionar os cadastros aí nos convênios, sem ter uma infraestrutura tão grande, né, tão é, assim, onerosa, que às vezes vão trazer aí um impacto financeiro, uma instabilidade para o serviço de vocês. Tá? Então, assim, ela não é talvez a máquina fim de um serviço de ressonância, ela pode ser uma máquina de entrada, né, ou uma máquina complementar. A gente consegue, então, com isso, trazer um cuidado para o paciente, garantir um fluxo de trabalho adequado. A máquina que ela chega a produzir 3 exames por hora, então é um desempenho muito bom. Tá? Aqui embaixo tem algumas características técnicas da máquina, né? Eu posso falar assim, destacar com a questão de consumo de energia, como a gente falou, 1 kW, e também tensão de entrada. A máquina pode trabalhar com 110, normalmente a gente instala 220. Então você imagina que uma máquina de alto campo é 360 volts, né? São 3 fases. Então, requisito energético, aqueles fios muito grandes, grossos, né? Então é uma máquina que a gente brinca que a gente liga ela na tomada, né? Não requer tanta energia ou muito pouca energia comparado com as máquinas de alto campo, tá? É uma máquina que vocês vão ter, assim, talvez nessa visão, é, uma facilidade com relação ao posicionamento, ao uso com relação ao cliente, né? Ali eu tenho 2 pads aqui nas laterais, tá? E eu consigo ainda, e aqui a bobina no centro, né? Então eu tenho 3 bobinas, que são aqui a configuração padrão dela, né? Bobina de joelho, de tornozelo, de punho, tá? E aí se eu tiver, por exemplo, com o joelho ou com o tornozelo, eu vou colocar a perna, por exemplo, estou fazendo o joelho direito, a perna esquerda está desse lado, tá? Então é uma máquina bem fácil e confortável para poder se posicionar o paciente, tá? Aqui estão as bobinas, né? A bobina de punho é excelente, tá? Para quem trabalha com máquina aberta, a Zawad conseguiu fazer um bom desempenho, tem bom desenvolvimento de bobina, tá? A qualidade realmente é muito boa. A bobina de tornozelo e de joelho também são legais, são bacanas, são todas rígidas, tá? E uma coisa que vocês não vão ver nessa máquina é cabo de conexão. Estão vendo aqui essa bandeja, né? E aqui na pontinha ela tem conectores, tá? 3 pontinhos ali de conexão que ela encaixa. Você empurra ela para dentro ali da trilho da máquina, ela vai estar encaixada ali para poder fazer aí a conexão, tá? Vou mostrar um pouquinho, né, do equipamento para vocês. Vocês veem aqui a posição do paciente, né? Você vê aqui a posição do paciente, ele está confortavelmente deitado, né?
a perna aqui do lado, o joelho lá dentro. Isso não tem nada cobrindo ele, né? Você vê a pessoa aqui na estatura média, né? Ela está observando ali o paciente, né? Eu vi alguns vídeos de clientes que colocam uma televisão aqui em cima, tá? Então é bastante confortável mesmo a sala. Um pouquinho das imagens, né? Mostrando as funções dele. A gente tem uma tecnologia EXP, tá? Uma tecnologia 3D, que promete, ela entrega imagens isotrópicas. Eu pude testar. É uma dificuldade que a gente tem na máquina aberta fazer a cobertura de ângulo mágico. Então, se vocês tiverem lesões de cartilagem, muitas vezes dá artefato, né? E apesar da imagem estar pequenininha, mas a gente consegue reduzir bastante esse tipo de artefato aqui usando essa tecnologia. Uma coisa que eu achei muito legal, vendo essa máquina, fazendo treinamento, já estando em loco, né? O equipamento é o seguinte: toda a linha da Exaot, ela tem mobilizar o paciente e fazer a visualização da posição ainda da imagem dentro de uma tela, tá? Então, tem um display real time ali, tá? Então, na hora que eu posiciono o paciente, vamos supor, posiciono o joelho, para eu saber que está na posição correta, tá? Está na imagem, está centralizada, eu dou um play ali e aí eu consigo mostrar que está centralizado, por exemplo, que a região do menisco está no meio da bobina. Se vamos supor que essa patela estivesse mais para cima, eu vou lá e oriento o paciente a descer mais a máquina, a empurrar mais o joelho para dentro, e eu vejo em tempo real, com uma fluoroscopia por essa telinha. Eu posso conferir os outros planos, continuando apertando o play, tá? Então aperto o play, passo para o coronal, para o axial, e isso facilita na hora de eu posicionar. Eu não tenho que ir lá, registrar o paciente e começar o exame, ver que o exame está mal posicionado e ter que voltar na sala. Tá? Então, toda a linha da Exaot, a gente tem essa telinha e isso facilita bastante o nosso dia a dia. Eu falei um pouco da OSCAN. É legal a gente ver as montagens, né? Você vê essa montagem ficou linda, uma clínica que está, uma máquina que está instalada lá na Argentina, tá? Então, é, aqui você vê uma possibilidade na hora de vocês escolherem aí a gaiola, né? De fazer um vidro na horizontal, tá? Vocês têm aqui, então, mais profundidade na hora de ver a, o ambiente, né? Você está vendo a máquina por inteira. Ele colocou sanca luminosa, colocou uma fita de LED, que hoje é bastante comum, adesivou a parede. Então a sala está com um design bem bonito, bem moderno, né? É, fácil aí do paciente, o paciente que vê impacta, né? É agradável para ele. E a máquina é bastante compacta. A gente está vendo no vídeo o seguinte: tem uma bobina, um armário com as bobinas. Então são 3 bobinas. Os pés de posicionamento aqui na lateral, tá? Aí ela vem com a mesa, com esses 2 apoios de braço, tá? Os 2 apoios de perna, tá? Opa, voltar lá e o console de exame e um posicionador de pés, né? Às vezes o paciente está fazendo membros superiores, essa mesa ela vai ficar de lado, ela vai ficar nessa orientação. O paciente coloca os pezinhos aqui, né? E estica o braço para poder estar lá dentro da máquina, tá? Então, a máquina aí bem bonita e compacta. Um pouquinho das imagens, tá? É, então, tirar meu rosto aqui da frente, ó. Isso aqui coisas assim legais para vocês poderem ver. Primeiro, essa sequência aqui é a imagem 3D que eu falei, tá? Você tem lá os 3 planos isotrópicos. Então você vê o axial, o coronal e o sagittal. A imagem foi feita no sagittal. Então você consegue ter uma isotropia, uma boa qualidade. E olha, visualizar a cartilagem diferenciando do líquido. Então vocês estão vendo o líquido branco aqui,
cartilagem bem visualizada, sem ângulo mágico, tá? Aqui a imagem está maior, dá para vocês verem ó, a cartilagem bem gordinha aqui. Então, é uma imagem que fica legal para cartilagem, tá? Aqui ele trouxe o sagital T2, né, essa mesma sequência lá, reconstruída no axial, tá? A gente tem expressão de gordura nativa, então, sim, não precisa de fazer o water excitation, cálculo matemático, né? A gente tem uma sequência que é o X-bone, então ela suprime gordura em T1, tá? Eu tenho o STI, tá? Ó, T2, a imagem do punho, imagem do cotovelo também, que é muito bonita, tá? Os T1s, tá? O T1 do punho, e um 3D char, que não, um 3D gradiente é aqui ponderado em T1 também, e um T1 aí do antepé, tá? É, eu tenho usado muito o DP com o Dixon, né? Que a gente chama de speed, tá? E isso tem dado um resultado bacana. Aqui ele mostra um pouquinho de redução de artefato metálico, tá? Ela já dá menos susceptibilidade, mas eu tenho uma sequência dedicada aí para isso, tá? Então essa foi a visão geral aí da OSCAN. Vou falar agora um pouquinho da S-Scan, tá? É, se você está buscando uma máquina que tem a maior, talvez maior versatilidade, né? Possibilidade, por exemplo, de fazer coluna, ombro, quadril, é, assim, uma gama maior de exames, talvez a S-Scan seja a máquina que vocês vão optar, né? A máquina dedicada para vocês. Uma vez que ela é uma máquina que tem mais possibilidades, né? Que é o scan. Então, eu tenho exames com FOV maior, tá? Essa máquina, ela é uma máquina bem compacta. Se vocês forem observar os vídeos, ver a máquina em loco, o magneto, ele tem, você consegue abraçar o magneto. É uma máquina relativamente, realmente compacta, tá? Então, com isso, ela consegue te entregar um FOV de 27 centímetros, tá? Então, seria suficiente para fazer aí uma coluna lombar, uma coluna cervical. A coluna torácica, eu apresento uma boa qualidade, mas eu gosto de fazer ela em dois segmentos, tá? Eu faço uma aquisição e depois faço, principalmente no T2, no segunda aquisição, segundo FOV, né? Então, é, mas para a maioria dos exames eu consigo ter um bom desempenho com essa característica, né? Consigo manter uma boa qualidade, com FOV legal, com uma boa cobertura. Por exemplo, o joelho eu uso FOV de 18, né? Quadril eu uso um FOV de 24. Então, consigo ter uma boa cobertura com uma otimização de campo e fazer um leque maior de exames. A máquina de 0,25 Tesla, tá? Consumo de energia 3 kW, tá? Ela pode ter uma possibilidade de 13 bobinas, tá? Então é possível vocês configurar ela com 13 bobinas. Eu não me lembro de cabeça da configuração padrão, isso vem numa oferta para vocês, mas sempre a gente traz aí a opção do que é melhor para configuração do cliente, tá? Eu vou mostrar um pouquinho as bobinas para vocês. A gente trabalha essa scan pensando sobre o retorno do investimento. Então, imagina vocês terem um serviço que tem um leque aí de produtividade de exames de 10, 12 exames dia, tá? E com a maior parte dos exames, então coluna, joelho, crânio, ombro, a ortopedia de uma forma geral. E se vocês forem comparar essa máquina com a máquina de alto campo, vocês têm um retorno sobre investimento muito grande, né? Pelas características que a gente falou de máquinas abertas, né? A máquina que não consome hélio, a máquina que não precisa de chiller, que o espaço é menor para você instalar, que o investimento é menor para comprar uma máquina, que a manutenção é mais barata, né? E que você consegue fazer uma produtividade muito boa. Com a scan, a gente consegue produzir em torno aí de 2 a 3 exames por hora, dependendo da configuração de protocolo, tá? É uma máquina amigável, é um conceito de máquina aberta, né? Toda a linha da Exawatt a gente trabalha, então é uma máquina que o paciente não vai se sentir com claustrofobia, uma máquina que ela é mais amigável para o paciente deitar, não tem aquela claustrofobia que é lugar fechado, né? Então você fica ali, até comparado com outras máquinas abertas, que o magneto é muito grande, né? O Gantry é grande, então é uma máquina que o paciente tolera de uma forma mais fácil, né? Claro que tem gente que não dá conta de fazer exame, né? Eu trabalho com exames há muitos anos, né?
procuro orientar os pacientes na hora de fazer as imagens, né, para ele ficar tranquilo, pensar em coisa boa, né? Às vezes manter os olhos fechados, vir com acompanhante. Tem gente que não consegue de jeito nenhum, né? Mas as pessoas que estão expostas a conseguir fazer o exame e que têm claustrofobia, a gente observa que realmente ter uma máquina amigável, né, é importante. A gente trabalha então com esse conceito de ressonância sustentável, né? É, sem criogenia, né? Livre de hélio, né? E também com baixo consumo de energia. Mostrar um pouquinho das bobinas, tá? Então aqui é uma escolha que vocês vão fazer na hora de configurar a máquina. Eu falo disso, a gente como especialista de produto leva o que é melhor para o cliente, mas sabe que tudo tem um custo, né? Então você imagina, vai configurar uma bobina específica, né? Por exemplo, bobina de ATM, tá? Tá aqui embaixo. Isso vai gerar um custo para o cliente na hora de configurar. Então a gente realmente opta por bobinas que o cliente vai utilizar, tá? Pô, Eric, eu não vou fazer ATM, eu tenho baixa demanda, né? Não faz sentido comprar agora. No futuro a gente pode fazer uma importação, comprar essa bobina aí no outro cenário, né? Para poder ela não ficar lá parada, né? Da mesma forma a bobina de coluna. Eu tenho uma bobina de coluna que ela é médio e grande, e pequeno, médio e grande, e eu tenho a extra grande, que ela é flexível, tá? Por que que tem isso? Porque mesmo a grande, ela pode não fechar em alguns pacientes, principalmente paciente obeso, né? O paciente tem muita gordura abdominal lá, então ele não vai caber na bobina. E aí você vai precisar da extra grande, tá? São casos, são menos casos, né? Casos esporádicos, dependendo do serviço, ele opta por não comprar a essa grande, porque vai atender um leque mais específico de pacientes, tá? Eu tenho uma bobina dedicada de ombro, tá? Eu tenho a bobina padrão também, da mesma forma como eu tenho a bobina de cervical, uma bobina de cervical avançada, uma bobina maior, tá? Bobina dedicada de punho, tá? Uma bobina flexível, que seria usada para poder fazer quadril, tá? Localizados. Tá? Então, assim, eu tenho opções, bobina de crânio, tá? Tá como opcional aqui, mas a gente configura como padrão, tá? Porque a S-Scan ela foi desenvolvida para ser uma máquina dedicada para ortopedia e hoje ela atende todo tipo de exame, né? Então, alguns clientes, eles não configuravam com a bobina de crânio porque não tinha demanda, né? Era uma clínica de ortopedia. Mas, na realidade do Brasil, a gente atende a maior parte dos exames e essa massa bobina vem como padrão. Hoje, né, a gente tem algumas referências, né, de clientes. É, esse cliente ele é de fora do Brasil, mas lá em Chicago, né, no Illinois, nos Estados Unidos. Mas a gente tem hoje clínicas em Brasília, no Espírito Santo, né, na cidade de Guaçuí, que é um cliente muito bacana, tá? Clientes do Nordeste. Então, assim, vocês optando, querendo, inclusive, conhecer o equipamento em loco, a gente tem referências aí para vocês poderem conversar sobre as experiências aí desses clientes com as nossas máquinas, tá? Com esses clientes especificamente, e poder, inclusive, ir lá fazer um site visit, ver como é que está a produtividade, né? Vem em loco, conversar com o operador, que eu acho que é super importante para tomar a decisão de vocês. Mostrar um pouquinho aqui da máquina, né? Então, essa máquina está configurada no padrão europeu, né? A máquina está instalada na Itália. E aí vocês vão ver uma coisa diferente, né? Do que a gente vê por aqui, que é uma gaiola transparente, né? Uma gaiola com vidro. Vocês veem aqui tem uma abertura, uma ventilação ampla do cliente, né? Nossas gaiolas normalmente elas são de placas mesmo de alumínio, não tem esse vidro aqui, tá? Mas vale a pena vocês terem a visão da máquina de uma forma geral. Uma coisa legal dessa máquina, a mesa dela bascula em meia-lua, então ela tem uma base fixa, e aqui tem uma trava que com um dedo vocês conseguem empurrar e para frente.
Também o operador está ali posicionando o paciente, ela tem um cabinho bem fininho, compacto e que é simples de trabalhar. Ela tem uma base, uma pontinha de inox. Então, assim, eu achei resistente, delicado, simples. E a gente na Hexa trabalha com a manutenção desse cabo. Então, assim, deu problema, manda a bobina para a gente faz o reparo. Ela tem como a Allscan aquele visor, né, para poder conferir o posicionamento, tá? Então é uma máquina delicada, uma máquina fácil de operar. Eu falo que é uma máquina apaixonante. A primeira visão que eu tive dela, eu gostei bastante, né? Foi amor à primeira vista. Movimento de meia lua, né? Máquina entrando. Baixo ruído, bem pouco ruído, o paciente está ali confortável. Então, o operador fazendo o exame, ele mostrou, é uma máquina também que tem sanca, né? Tem o LED, tem aquela parte de cima do painel, né? Com o céu, uma configuração da gaiola que vocês podem fazer. Ela tem dois armários de bobina, então com as duas bobinas, né? A média e a grande, né? Então, assim, a gente vê as outras bobinas aqui. Então, bem organizada, compacta a sala, né? Então, gente, a visão geral dessa máquina, né? É uma máquina bastante focada. Você consegue ter um leque grande de pacientes, né? Um leque grande de exames, mas um único conector para poder conectar a bobina, né? A bobina, ela na mesa, ela tem três posições ali para poder ficar fácil para o operador, não tem precisa de colocar laser de posicionamento, você só coloca na posição desejada e já move a bobina, o paciente para o centro da máquina, ela está centralizada. Eu consigo ter uma boa produtividade, fácil de operar, né? Então, assim, é uma máquina realmente que tem atendido bastante aqui o mercado brasileiro e cada vez mais a gente tem novas instalações. Essa máquina está instalada lá no Centro de Imagens Gama, tá? Essa máquina tem uma configuração bem completinha. Vocês podem ver a quantidade de bobinas, né? Então, bastante bobina aqui. Eles fizeram uma harmonização da sala com um piso, né, e parede amadeirado, tá? Ficou bem bonita. A máquina tem sanca também. Então, tendo a oportunidade, querendo conhecer, a gente combinou uma visita. É, Essa outra montagem foi feita em Guaçuí, no Espírito Santo. É interessante ver essa montagem porque antes ela tinha, essa sala ela tinha uma Iris, né? Então vocês veem aqui ó, no fundo, a gente tem um acabamento que foi feito, tá? O piso eu acho que foi reformado, né? Mas olha o tamanhão da sala, né? E olha como que sobra espaço aqui no fundo, né? Então eles não quiseram tirar aquele espaço ali do fundo, né? A aula estava pronta, tá? Então ficou uma sala realmente grande, né? Para nossa máquina, né? Uma máquina bem compacta, né? Então você está pensando em comprar uma ressonância e tem problema de espaço, essa é uma das vantagens dos nossos equipamentos, né? Você vê que se fosse uma Aires, a gente teria que ter uma sala realmente bem maior para poder caber o equipamento. Que imagens, né, do fabricante. Então, a gente normalmente gosta de mostrar nossas imagens de aplicação, mas dá para vocês terem uma visão geral, né? T2 de lombar, um axial de lombar vindo ali a caldequina bem visualizado, né? O quadril localizado com um X-bone em T2, né? Então, um T2 com supressão.
Eu tenho o sagittal gradiente eco, T2, imagem do ombro, né? Uma sequência que eu uso bastante aqui na coluna, que é o 3D Rise, né? Para quem está trabalhando com GR, é o Fiesta, né? O CIS, e na Siemens, uma imagem volumétrica T2 em 3D, tá? Tem aquela sequência 3D Shark que eu mostrei lá no Scan, que é a volumétrica. Enfim, a gente tem um book de imagem grande, aí com várias imagens anônimas de paciente em Daikon, tá? Então vocês podem acessar. Normalmente a gente compartilha o link com vocês. E também a gente pode marcar uma sessão aí para mostrar algumas imagens. Eu falei um pouquinho da tecnologia XP, tá? Uma tecnologia de aceleração. Então, ela consegue aí melhorar aí em torno aí de 20 a 40% dos nossos exames, tá? Proporcionando, aí, como eu falei, realização de exames aí, de 3 exames por hora, tá? Então, com isso eu consigo melhorar a qualidade, reduzindo o tempo aí das minhas aquisições. É uma tecnologia que realmente são botõezinhos aí na hora de fazer o protocolo que faz a diferença, tá? Para a gente poder finalizar essa exposição, né, de equipamentos, vou falar um pouquinho aí da Magnífico, tá? É, Realmente é uma máquina que veio com um projeto bem interessante. É uma máquina com 0,4 Tesla. Então, assim, quem já trabalhou com a Magneton C da Siemens sabe do potencial do equipamento, né? O poder da máquina aberta. Então, assim, é uma máquina que tem aí muitas instalações no Brasil, né? A referência para campo aberto. E a gente consegue entregar aí um campo de 0,4 comparado com 0,33 aí da Magneton C. Então, eu tenho algumas vantagens, tá? A principal delas é um ganho de qualidade na difusão, tá? Para o crânio, tá? E eu consigo ainda ter mais sinal na hora de fazer minha aquisição, tá? Isso aí somando com uma máquina mais robusta. Se vocês forem ver o equipamento, a fotinha aqui, comparando lá com a S-Scan, a gente consegue entregar um FOV maior, tá? Do que a S-Scan, mas também a máquina é maior, tá? Então o magneto dela é mais largo, tá? É, a gente fala muito da questão de facilidade de uso do equipamento, né? Toda a linha Exaot, ela trabalha com a mesma plataforma de software, então desde a OSCAN até a Magnífico, mesmo software, eles têm evoluções, né? Então hoje nós estamos na Evo 25, tá? Uma versão de software que está sendo lançada esse ano, né? E vocês conseguem fazer upgrades, mas o operador tem a mesma visão, ele não tem assim, dificuldade com relação a usar uma máquina com o Evo 25, por exemplo, comparado com a Evo 14, Evo 15, não tem é, uma mudança, né? Igual tem em algumas outras marcas. É, Também eu falei bastante sobre posicionamento, aquela telinha de posicionamento realmente ajuda bastante na hora de centralizar a estrutura, tá? Porque eu não preciso ir lá conferir para ver se ficou bom o posicionamento, eu vejo na hora, tá? E questão de facilidade, né? Conectou a bobina na máquina, jogou para dentro do centro, você já tem lá o posicionamento, já consegue fazer a sua visualização das imagens, enfim, começar o exame. A gente sabe que quem busca produtividade precisa de ter um bom posicionamento e um posicionamento ágil, né? Então, a máquina realmente está preparada para isso. Pack de bobinas, vocês vão ver algumas bobinas parecidas aí com a da S-Scan, por exemplo, bobina de crânio, tá? Bobina de ATM, bobina de punho, tá? A bobina flexível ela é diferente, ela tem uma grade já flexível, mais estruturada. Bobina de cervical também um pouco diferente, tá? Então, assim, a gente tem um pack completo de bobinas, e isso aí traz para vocês versatilidade na hora de configurar a máquina. Mostrando aqui como se fosse uma visão do operador, né? Essa aqui foi meio que uma montagem, mas a gente está ali, ó, vendo olho no gato, olho no peixe, né? Então eu estou de olho nas minhas imagens e estou tendo a inspeção visual ali, vendo o paciente, vendo se ele está tranquilo, né? Se ele está bem, questão de claustrofobia, se ele está sossegado, né? Então, eu acho que é uma característica de todos os nossos equipamentos, eu ter nas nossas montagens uma boa inspeção visual, conseguir ver bem o paciente, tá?
mostrar um pouquinho da máquina para vocês. Vocês veem, né, o modelo, né, o paciente está lá deitado. Você tem um conector aqui embaixo, você tem ali a bobina, né, encaixada, chanfro, né, a mesa ela tem um abaulamento aqui, então ele fica bem confortável, tá? Algumas pessoas acham que a altura ela é pequena, mas ela é a altura padrão, tá? Quem trabalha aí com Magneton C, com Conchete da Siemens, Profile, né? Altura padrão ainda mais dessas máquinas, tá? O paciente fica tranquilo. A diferença realmente é a largura do ventre. Vocês veem aqui que está próximo aqui do osso dele, enquanto nesse canto está menor. Vantagem, né? A gente tem aí campo magnético maior, também cobertura maior de imagem. Né? Eu vou voltar nessa parte. Eu tenho imagens em movimento. A gente tem um pacote, é um opcional, que eu consigo ver a estrutura movimentando, né? E aí isso para quem quer, por exemplo, avaliar alguns tipos de lesões, igual tem lesões de LCA que você não consegue ver numa única posição, o joelho. Então eu não consigo ver bem com o movimento fletino, eu consigo ver se tem realmente alguma alteração. E a linha de posicionamento, toda touch, né? Então eu tenho ali condição de setar e começar meu exame, e ali eu vou conseguir ver as imagens de variações de posicionamento, né? São coisas que vocês devem pensar. Estão em ter uma sala de exame agradável, né? E com uma possibilidade de realmente garantir um fluxo de trabalho adequado para a clínica. Visão do operador. Então, realmente é uma outra visão aí para máquinas de campo aberto, né? Com magneto. A gente consegue ter unir a qualidade aí das imagens, né? Com baixo consumo de energia, pouco espaço, todas as vantagens que a gente falou aí de equipamentos aí da Exault, né? Aí um pouquinho das nossas imagens, né? Aí joelho, que a gente usa STIR, né? O Sagital T1, Axial T2, imagens do punho, imagens de tornozelo, né? Imagens do quadril, tá? Consigo ter uma homogeneidade maior, né? Um FOV maior aí no quadril, tá? Imagem de crânio, tá? É uma máquina que faz fusão, então se vocês conseguem ter uma qualidade de imagem, se você for comparar o crânio com o de alto campo, vocês não têm tanta diferença, tá? É, eu tenho uma sequência que eu consigo fazer o in-phase e out-phase, o Watt Saturation e o DP com supressão de gordura, tá? Então eu tenho 4 aquisições em uma única sequência, tá? Que é o speed. Eu consigo, então, ter mais de uma visualização de imagem, tá? E eu tenho um padrão de imagem, se eu for comparar, com a mesma técnica que você teria aí no alto campo, tá? Tem médicos que não gostam tanto do STIR. Por exemplo, aqui eu consigo ver a cortical do osso melhor, tá? Então, é uma máquina que possibilita isso tanto quanto a S-Scan. As imagens de coluna, tá? É uma máquina que também faz as sequências TOF, tá? TOF 2D, TOF 3D, tá? E com a difusão, né? Vocês imaginam, né? Quem está acostumado com difusão de campo aberto, vê aí uma imagem igual essa, né? Você consegue ter uma qualidade de imagem muito interessante, tá? A difusão ela perde um pouco de resolução, mas a gente consegue ter uma imagem bem funcional, né? Eu consigo ver que está branco aqui no B0, branco aqui no B800,
fica escuro aqui no ADC e eu consigo comparar isso e saber se é uma isquemia, se é um tumor, que tipo de lesão é, né? E se a gente for comparar essas imagens com a difusão da magneton C, o resultado é que a imagem da ESA-OT ela distorce muito menos, tá? E ela apresenta realmente uma resolução mais adequada, tá? Então, veja as imagens de difusão que a gente consegue fazer uma boa entrega aí. Gostei bastante aí do que eu vi das imagens. A gente está preparando algumas novidades, né? Então, são alguns webinários, alguns conteúdos como esse que vocês estão vendo, tá? Então, vocês vão ver aí material sobre segurança em ressonância, é, alguns conteúdos para poder ajudar a clínica de vocês a performar melhor, tá? Então, eu acredito que até a JPR a gente tem novidades com relação a esse conteúdo. Aqui no YouTube a gente tem vários vídeos sobre Exaot, então eu sou entusiasta, eu gosto muito de produzir conteúdo, então só digitar Exaot, vocês vão ver aí vídeos que eu produzi, inclusive visão geral dos equipamentos. Pô, Eric, eu quero ver como é que é a máquina ao vivo, sem ser apresentação, né? Pô, eu queria ver um pouquinho das imagens, então procurem lá sobre Exaot, vocês vão ver aí sobre a S-Scan, sobre a OSCAN. Em breve nós vamos ter também um curso EAD, curso à distância, né, para os seus operadores. Isso vai facilitar bastante aí a vida, porque às vezes a gente compra uma máquina e pensa assim, como é que nós vamos operar? Qual que é o conhecimento que o operador precisa de ter? Então a gente compilou esse material aí num conteúdo dedicado, tá? Que em breve vai estar disponível para vocês, tá? E aí os operadores podem fazer esse curso, né? E além disso, a gente tem a possibilidade aí de fazer o site visit, tá? Então a gente tem alguns hospitais ou clínicas que são parceiros nossos, que é possível vocês comprar equipamento, né? Então querem levar o operador de vocês, aí a gente agenda a visita, né? O operador fica lá uma semana, 15 dias, acompanhando, treinando, né? Para quando a máquina de vocês chegarem. E além disso, a gente tem a possibilidade tanto da aplicação presencial, então nosso time de aplicação vai até o cliente, faz aí o treinamento aí com vocês, né? Para poder instalar os protocolos, para poder fazer as configurações, mostrar sobre o software, tá? E além disso, é possível fazer esse treinamento também remoto. Então, por exemplo, teve a aplicação presencial, tá? E a gente, vocês querem ter aí alguma correção, alguma melhoria, algum protocolo específico, né? Então é possível agendar uma horinha aí de aplicação, tá? A gente entra remotamente e faz essa manipulação, faz essa orientação para vocês, tá? Com isso, garante aí um bom funcionamento da máquina, uma boa performance, né? É, aí, consolidando aí a escolha de vocês aí em comprar equipamentos da Audi. Confira então no YouTube, né? Como eu falei, tem, esse aqui é um exemplo aí da visão geral do equipamento S-Scan, tá? Tem trilhas aí de conteúdo que a gente produziu, tá? E isso auxilia aí vocês aí, tanto com relação à escolha, quanto no treinamento aí do dia a dia aí para realização aí dos exames, tá? Pessoal, vou encerrar então, tá? Esse conteúdo. Vou encerrar então esse conteúdo, né? Tá aqui meus contatos, caso vocês tenham alguma demanda, queiram bater um papo, tenham alguma dúvida, né? Fico à disposição, tá? Muito bom aí falar do equipamento Exaot. Como eu falei, são máquinas aí que a gente se apaixona, né? Eu trabalho com isso há muitos anos. É muito bom trazer uma informação mais robusta, né? Com mais tempo aí, para poder falar da Hexa, né? Então vocês têm aí a confiabilidade de ter uma marca que não só vende ressonância, mas também uma empresa que trabalha com manutenção, com instalação, né, com todo o processo que envolve a engenharia, né? Porque às vezes vocês têm uma entrega de máquina, mas aí tem uma série de outras coisas, né, por trás disso. Algumas eu nem falei, como a área de projetos, que é fantástica, né? A gente tem uma equipe muito boa para auxiliar, né, desde o momento que você esperar a compra, né? Passando pela instalação, pelo planejamento dessa instalação. Então, a gente tem hoje uma equipe de projetos muito boa. Isso aí, graças a Deus, a Alexa trabalhou bastante para trazer bons profissionais e dar uma boa assistência para vocês, viu?
Grande abraço, a gente se encontra aí em próximos conteúdos, né? Ou presencialmente. Fico à disposição. Esses são meus contatos e até o próximo vídeo.